Ontem o Brasil parou para assistir o Jornal Nacional. Muita gente ontem voltou a assistir a Rede Globo, principalmente para acompanhar a entrevista do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o primeiro entrevistado de uma série de entrevistas que irão acontecer no Jornal Nacional. Algumas coisas chamaram muita atenção nesta entrevista. Eu vou trazer a minha análise, eu vou trazer o meu ponto de vista. Isso não quer dizer que é igual o seu que está aí do outro lado do rádio, não quer dizer que é igual o seu que está do outro lado do celular, do outro lado da TV. Por isso, a democracia é a graça da opinião divergente. A minha opinião sincera sobre o debate de ontem é a seguinte: o presidente da República foi para um ambiente que lhe era hostil. Ele sabia que lá ele não ia ser recebido com flores e com festas, e nem deveria ser. Não é esse o papel da imprensa. Mas também não é papel da imprensa fazer aquilo que ontem fez com o presidente da República. O Jair Bolsonaro ontem, ele não foi entrevistado. O Jair Bolsonaro ontem, ele foi acusado, massacrado, fuzilado pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos. Bolsonaro não teve a oportunidade sequer de concluir um raciocínio, sequer de terminar uma resposta, porque os apresentadores o interrompiam de forma sucessiva. Eu não estou dizendo que os apresentadores deviam tratar o presidente da República com suavidade, de jeito nenhum. Cada emissora, cada programa, cada entrevistado tem a sua linha de fazer entrevista, de fazer sabatina. Eu ontem achei muito debochada a postura do William Bonner, achei muito raivosa a postura da Renata. Não pareciam que estavam ali como profissionais para entrevistar o chefe da nação. Eles pareciam mais militantes em busca de tentar desequilibrar o presidente da República, em busca de procurar um deslize para futuramente isso ser explorado de forma política. Essa é a minha análise. Foi isso que eu vi no dia de ontem. Acho que o presidente entrou naquela sabatina de um jeito e saiu igual. Ele não teve a sua imagem ferida, maculada, não deslizou e, se não conseguiu ganhar voto, pelo menos perder, ele não perdeu. Porque essa era a grande intenção da Rede Globo: provocar um deslize, um erro, provocar talvez um fato novo que saísse da boca do presidente para que ele viesse a se prejudicar. Isso não aconteceu. Saiu ileso do paredão de fuzilamento, das narrativas da Rede Globo, e muita coisa ridícula a gente pôde observar naquela sabatina, entre aspas, porque parecia mais um interrogatório do Alexandre de Moraes do que propriamente uma entrevista com o presidente da República. Eu espero de todo o coração que essa mesma dureza, que aquela mesma forma de entrevistar se repita com os outros candidatos. Eu não estou aqui dizendo que a Rede Globo era para tratar ele com flores, que não era para bajular o presidente, porque não era mesmo. Mas espero a mesma postura com o senhor Ciro Gomes, espero a mesma postura com o senhor Lula, espero a mesma postura com a Simone Tebet. Observe que durante a entrevista, nem uma pergunta relevante foi feita ao presidente da República. Nenhuma. Não perguntaram a ele como é que, se caso ele viesse a ser reeleito, iria conduzir o país. Não perguntaram o que é que ele acha do primeiro mandato. Não perguntaram aonde ele errou. Não perguntaram o que é que ele mudaria. Não perguntaram coisas que seriam importantes de a gente ouvir.
era só um amontoado de narrativas tentando prejudicar a imagem do presidente da República, pegando frases antigas, cortes antigos, assuntos superados. Foi isso que a gente viu na entrevista. Eu espero que no dia do Lula, o William Bonner faça perguntas mais ou menos como essa. Lula, naquela época da pandemia, você defendia o fique em casa. Fale sobre isso. Lula, durante a pandemia, você disse que graças a Deus a natureza criou o vírus. Fale sobre isso. Lula, você apoia a Nicarágua, um país aonde o ditador Ortega persegue cristãos e fecha a igreja. Você ainda é a favor do governo da Nicarágua? Lula, o que é que você acha do Fidel Castro? Lula, o que é, Lula, que você acha da política da Venezuela? É uma democracia? Se tratarem ele desse jeito, aí eu vou perdoar o tratamento que tiveram com o presidente da República. Repito, não vou julgar ainda, porque não aconteceram as outras. Eu vou dar o benefício da dúvida para a dona Rede Globo de televisão, que não merece esse benefício. Mas eu não gosto de ser precipitado. Toda vez que eu me precipito, eu tendo a me arrepender. Então, vou aguardar calado a entrevista do Lula e vou observar se ele vai ter o mesmo tratamento que deram para o presidente da República. Essa é a minha análise. Mas ainda, dentro desse assunto, teve um fato que me chamou bastante atenção. E eu não posso terminar o meu comentário sem falar sobre isso. Você que está me ouvindo no rádio, você que está me ouvindo nas redes sociais, alguma vez durante a pandemia você ouviu essa frase? Fique em casa se você puder. Se puder, fique em casa. Você ouviu? Porque eu não ouvi, não. Eu ouvia, fique em casa. Fique em casa. Fique em casa que a economia a gente vê depois. Pois é. A apresentadora do Jornal Nacional já quis reescrever a história, apostando na memória curta do povo brasileiro. Ela descaradamente mentiu durante a entrevista, dizendo que a frase era fique em casa se você puder. Eu não sei você que está me ouvindo aí ouviu isso, porque eu não ouvi durante todo esse tempo esse pedacinho se puder. Aí você deve estar dizendo, é mentira, Kennedy, ela não disse isso não. Disse, porque eu só digo aqui o que eu posso provar. E eu tenho aqui o corte da entrevista de ontem. E eu quero a sua opinião, que está em casa. Você lembra desse se puder? Porque eu não lembro não. Põe a Renata Vasconcelos falando. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Fique em casa se puder. Olha o que ela disse. Eu não lembro, sinceramente, de nenhuma vez ter ouvido se puder. Bote só esse finalzinho aí, onde ela diz fique em casa se puder. Põe aí de novo a cara de pau da dona Rede Globo. A dona Rede Globo que saía filmando e fiscalizando o comércio, dizendo que o cara não podia abrir, que era para ficar em casa, fazendo campanha com artista, agora tenta descaradamente reescrever a história. Dizer que não disse o que passou 2 anos dizendo. Põe de novo o que ela disse. Governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Se puder. Se puder. Por isso que vocês ganharam a alcunha de globolixo. Mentem. São ativistas, debochados e mal educados. São o que vocês são, dona Renata. E o pior, tentam fazer o povo de besta todo santo dia. E em homenagem a essa fala medonha, bizonha da dona Renata Vasconcelos, eu tenho aqui uma campanha da própria Rede Globo, Mazinho, aonde ela pedia a todos os artistas do país que gravassem a frase fique em casa.
eu tenho aqui a dona Ivete Sangalo, eu tenho aqui o Martinho da Vila, eu tenho aqui a dona Thaís Araújo. Quem está no rádio não vai ver, mas vai ouvir. E vai reconhecer a voz de alguns. Mas quem está na transmissão vai ver a cara. E vamos ver se algum desses diz a frase "se puder". Põe os artistas da Globo fazendo o famoso "fique em casa". Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique 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 em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa. Tá aí. Eu não ouvi nenhuma vez a frase "se puder". É a boa e velha arrogância da Rede Globo de televisão querendo fazer o povo de besta mais uma vez. Mas graças à maravilha das redes sociais, o povo não é mais tão manipulado como já foi um dia. Por isso, a raiva deles da rede social. Por isso que eles querem censurar a todo custo as redes sociais. Porque a rede social, a internet, tem uma memória de elefante, uma memória eterna, e que faz com que o povo não esqueça nunca das atrocidades vividas naquele período durante a pandemia. Vocês pediam tanto para o povo ficar em casa, que agora o povo está pedindo para esses políticos ficarem em casa. E vamos começar uma campanha. Tire o emprego de quem tirou o seu. Não vote em candidato que apoiou essas medidas autoritárias, que fizeram de tudo para perseguir o pai de família e acabar com o emprego e deixar o povo na miséria. Político que apoiou o "fique em casa", fique em casa.